Que o Senhor te abençoe grandemente também. Louvado seja Deus. Acho que visitante não temos hoje nenhum, né? Mas vocês são sempre bem-vindos à casa do Senhor. Aleluia. Temos aqui uns avisos, né? Nós estamos num propósito de oração. Você que está ouvindo em casa, 40 dias pelo Zoom. A escala da igreja, quinta-feira, 11 de agosto, das 16 às 18, nós vamos estar orando juntos lá. Amém? Participe. É muito bom. Não teremos oração na sexta-feira. Sabe por quê? Quem sabe por quê? Nós vamos ter um encontro com Deus aqui. Maravilhoso, né? E eu acho que é isso, né? Então eu vou agora. Quem é que vai orar pelas crianças? Sou eu? Ah, Mariana. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Traz os teus filhos à casa do Senhor. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, né? Pode vir, Sirlei. Paz do Senhor. Boa noite a todos. A palavra do Senhor em Provérbios 22:6 diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho não se desviará dele. Então vamos ensinar as nossas crianças, né? Porque elas são bênção em nossas vidas, né? Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós agradecemos por as crianças. Coloca as mãos assim, coloca as tuas mãos abençoando as crianças, né? Porque elas são bênçãos, elas são o futuro do amanhã. Meu Deus, meu Pai, nós colocamos as crianças, Senhor, agora na Tua presença. Que o Senhor possa esclarecer a mente delas. Tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, invadindo sua mente com coisas que não vêm de Ti, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. E que o Senhor coloque a Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença é bela, a Tua presença é grandiosa, Senhor. Abençoa as crianças ali na escolinha, que elas possam, Senhor, aprender. E que isso, Senhor, fique gravada no seu coração, Pai. E assim eles poderem, mais tarde, também ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, Senhor. Abençoa essas crianças, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Em Jeremias 29:7 diz: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que lindo isso, né? Na sua paz vós tereis paz. Vamos orar pelo Brasil, por esse nosso país maravilhoso. Pai amado e Pai bendito, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, colocando, Senhor, o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor destaque os Teus anjos sobre esse país, meu Deus. Pai, essa terra em que tudo que se planta dá, meu Deus. Essa terra abençoada, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder. Vem, Senhor, nos ajudar, Pai, que nessas nossas eleições, Senhor, não deixe entrar, Senhor, para comandar essa nação, quem não está nos seus propósitos, Senhor. Pai amado, coloca, Senhor, na direção desse país, pessoas que temam e tremam diante do Teu nome, Pai. Nós precisamos salvar nosso país do inimigo, Pai. Livra nosso país, livra o Brasil, Senhor, livra a nossa terra, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Seu poder, sabemos, Pai, que um toque do Senhor, tudo pode ser mudado, Pai. E é isso que nós Te pedimos, Senhor, vem com o Teu toque, vem com o Seu toque sobre a nossa nação, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Preparado para a palavra? Vamos ficar em pé só mais um pouquinho. Ore comigo. Amém? Repita comigo essa oração. Fala assim: Pai, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Neste momento, eu ligo a minha mente à mente de Cristo. Espírito Santo de Deus, eu sou teu. Essa casa é tua. Dirige conforme o teu querer. Que a tua palavra corte aonde precisa ser cortado. E o nome do Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Como sempre, eu sempre tenho 2, 3 mensagens. Mas eu estou confiando que o Senhor vai me ajudar. Amém? Que estação tremenda nós estamos. Quantos têm sentido isso? E quantos têm sentido o contrário? Ninguém? Glória a Deus. Amém? Você sabia que este é o mês em que Israel entraria na terra prometida? Você sabia? É este o mês. Na verdade, para ser bem exato, foi o dia de ontem. Só que Israel não colocou a promessa de Deus junto com a fé. Não teve essa mistura. Quando Moisés ele envia os espias para examinar por 40 dias aquela terra, eles viram o fruto, eles viram a bênção, aquela terra era uma terra que mana leite e mel. Mas o que eles viram também? Gigantes, inimigos, dificuldades. Você tem enfrentado algum inimigo, alguma dificuldade? Talvez nesse mês, talvez até ontem, você esteja assim mal, meio triste, amargurado, parece que as coisas dão tudo ao contrário. Né? Você tem coragem? Quando estava sentindo assim? Obrigado pela tua coragem. Né? Gente, se é alguém que a gente tem que ser realmente sincero com o nosso Deus, com o nosso Pai. Porque Ele conhece a verdade. E não há problema nenhum você chegar diante dele e falar: Pai, não estou bem. Mas ao buscar Ele, a sua palavra, há esse renovo. E o que aconteceu? 10 espias, eles foram em 12, durante 40 dias examinar aquela terra. A passagem aqui está em Números 13 e Números 14, ok? É porque como eu tenho muita coisa para falar, então você vai marcando aí. Mas está na Bíblia. 10 voltaram com um relatório negativo. A terra é boa mesmo. A terra é abençoada. Trouxeram o fruto que 2 tiveram que levar de tão pesado. Depois você pode ver que o pastor Francisco ele tem foto ali dos cachos de uva de Israel. Que é algo tremendo. Mas o que eles falaram? Estamos morrendo de medo. O inimigo é mais forte do que nós. Ele pode mais. A terra consome. Vai nos consumir. Querido, isso é uma mentira do inferno. Nós precisamos nessa estação que o Senhor renove a nossa mente. Amém? Isso é o verdadeiro arrependimento. É mudar a forma de pensar. E quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de agir. E eu conquisto aquilo que Deus tem para mim e para você, ok? E ali, Josué e Caleb, eles falam: não! O Senhor prometeu, essa terra é nossa! Nós vamos comer o inimigo como pão! Mas aqueles 10, e 10 na Bíblia, você sabe que representa tudo? A maioria. Por isso que o Senhor pede o teu dízimo, que é 10%, que representa todo o teu salário. Inflamaram de tal forma aquele povo começou a chorar e a se lamentar. Talvez você recebeu notícias ruins essa semana, este mês, você está: ó vida, ó azar, ó morte, o que eu faço? Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que peleja por nós. Este é o mês que Israel deveria provar a extrema bondade do Senhor. E eu quero dizer, querido, nós vamos entrar na terra prometida. Aquilo que Deus tem para nós, nós vamos entrar.
Porque maior é aquele que está conosco do que está contra nós. Agora tem um momento que você precisa se posicionar. Porque se a gente olhar para o nosso natural, para as nossas emoções, gente, parece que a gente só olha gigante. Então o nosso olho tem que ir para aquele que é maior do que qualquer gigante. Amém? No calendário hebraico, este é o mês de Ave. Repete comigo, Ave. Não é AVE, tá? É AV só. Ou pode ser AB. Né? No hebraico, Ave simboliza pai. Então, este é o mês que Israel deveria conhecer Deus como pai. E entrar na plenitude da bênção. Mas por causa da incredulidade, repete comigo, incredulidade, eles não conseguiram entrar na terra prometida, eles perderam a porta de oportunidade. Ainda que Deus depois dê uma nova oportunidade. Querido, esse mês Deus nos dá uma grande e extrema oportunidade. Há uma porta aberta para mim e para você. Entra por essa porta em nome de Jesus. Não olhe o natural. Sabe, nesses 40 dias de oração, já começou um mover. Né? No nosso grupo de comunhão, que a gente faz às quartas-feiras, nós temos pessoal que está lá no Nordeste. Uma está bem no meio do sertão. Você sabe que não chove lá. Mas quando a igreja começou a orar, elas estão falando, está chovendo no sertão. Sabe, agradecendo a Deus. Você pode não estar vendo todas as coisas, mas já há um mover. Né? Nós encaminhamos aí para cada um, se você compartilhe. O profeta Cindy Jacobs falando, liberando uma palavra para o nosso país. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de nós entrarmos no melhor de Deus. É tempo de nós mudarmos a história da nossa nação. Amém? Isso aqui não será uma Venezuela. Pelo contrário, este país será celeiro para as outras nações, de alimento, de missionários, de boas novas. Aquilo que o Senhor determinou para o nosso país vai se realizar em nome de Jesus. Agora precisa que eu e você realmente creiamos. Então, incredulidade não pode estar nos dominando. Lembra, se você já leu na Bíblia, né, que veio um pai pedir oração para o seu filho que estava terrivelmente endemoniado, né? Uma pessoa endemoniada, a gente já não é algo bonito de ver. Estava terrivelmente. E os discípulos até foram orar, mas não conseguiram libertar. E Jesus, ele fala, até quando que eu vou ter que aguentar esse povo, né? Aí ele fala, essa casta só sai com jejum e oração. Mas o que Jesus estava falando? Dos demônios que estavam afligindo aquela pessoa? Não, querido. Este é o mês que esse espírito de incredulidade, esses demônios, eles nos cercam. Então, às vezes, temos que fazer jejum por nós mesmos, para que a incredulidade não nos domine. Porque você vai ver, os discípulos oraram. Mas às vezes fala assim, né, será que Deus pode alguma coisa, querido? Deus pode, Deus quer. Amém? Algo tremendo acontece neste mês. Você sabia que Israel fica de luto nesse mês? Até, né, o período de ontem, são 21 dias que eles não celebram casamento, eles se lembram que algo aconteceu, de forma especial, até no dia 9 de Ave. Aqui fala que eles são pegos num ciclo de destruição. Mas eu quero dizer, querido, que nós entraremos e entramos num ciclo de bênção. No dia 9 de Ave, aconteceu que o templo de Salomão foi destruído. Isso em 587 a.C. Agora, observe, porque isso aqui não é coincidência. No mesmo dia 9 de Ave, em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo, no mesmo dia. No dia 9 de Ave, 135 depois de Cristo, teve a derrota final dos judeus por Roma. No dia 9 de Ave, de 1095 depois de Cristo, a primeira cruzada é enviada e milhares de judeus são mortos. Nessa mesma data, os judeus são expulsos da Inglaterra
em 1290, em 1492, nessa mesma data, os judeus são expulsos da Espanha. E assim vai, né? Nessa mesma data, os judeus são expulsos ali de Gaza. Então, não é algo aleatório. Por quê? Porque essa data, 9 de Ave, foi a data do pecado de incredulidade de Israel ali em Cades Barnea. Foi quando decidiram ouvir, nós não podemos, o inimigo é mais forte do que nós. Querido, eu quero encorajar você, nós não vamos entrar por esse caminho. E se você tem entrado, em nome de Jesus, hoje se posiciona. Porque nós vamos entrar no melhor tempo das nossas vidas, no melhor tempo da nossa história. Essa igreja vai expandir as tendas em nome de Jesus. Haverá crescimento. Você está aqui, está representando a tua casa. Não vai ficar uma unha nesse Egito. Aquilo que Deus tem para nós se realizará em nome de Jesus. Amém? Agora, o que eu e você precisamos ter? A nossa fé fortalecida no Senhor. Não ouça a voz da incredulidade. Repete comigo. Ave é um mês de celebrar a bondade do nosso Pai. Mesmo que você veja dificuldades, querido, eu quero encorajar você. A tua boca fale ao contrário. A tua boca proclame a palavra de Deus até que a situação mude. Hebreus 4, versículo 1 a 2. Diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Ou seja, há um descanso para o povo de Deus. E o descanso aqui, né, não é você deitar na rede e não fazer nada. Você faz o teu melhor, que é o 6, o número do homem, e confia que Deus vai completar o resto. E aqui o autor de Hebreus fala, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, ou seja, deixou de alcançar a promessa e deixou de entrar no descanso do Senhor. E ele fala aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Então Israel também ouviu as boas novas de salvação, mas a incredulidade dominou seus corações e eles não puderam entrar no melhor de Deus. Diga para o teu irmão, preste atenção, não deixe a incredulidade te dominar. Você é uma pessoa de fé. Como vem a fé? Agora, você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você tem ouvido as más notícias? Porque a falta de fé também vem com aquilo que você empresta os seus ouvidos. Eu escolho aquilo que o Senhor diz. Escolha você também. E ele continua aqui em Hebreus, mas a palavra que eles ouviram, Israel, não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, outra versão, ele descreve essa parte final, diz assim, recusaram-se a misturar a promessa com a fé. Então, para Israel virou luto e destruição. Mas para nós que temos Cristo, este é o mês que vamos provar o melhor tempo das nossas vidas. Amém? E eu quero encorajar você, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Talvez a tua boca só está reclamando, talvez a tua boca só está murmurando. Pede ao Senhor, põe um exército inteiro, porque às vezes um guarda só não é suficiente na tua boca. Ponha sobre a tua casa versículos bíblicos que você veja e te ajude. Volte a orar, volte a buscar a face do Senhor. Nos grupos de comunhão estamos novamente falando sobre oração. E veja que os discípulos, eles não pediram para Jesus, Senhor, nos ensina aí a tirar oferta. Ou nos ensina a pregar. Mas eles falaram, nos ensina a orar. Porque uma vez que você saiba orar, você terá a resposta. E haverá mudança na tua situação. Você crê nisso? Este é o mês que o Senhor nos apresenta uma escolha. E eu quero dizer, querido, muitas vezes o inimigo ele nos faz lembrar de padrões iníquos, de coisas ruins. E ele joga sobre nós. Uma bênção chama outra bênção. Já reparou? Quando vem uma bênção, parece que vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E assim vem.
E quando vem um problema, parece que vem outro também. Então, quando você vê isso, você começa a declarar ao contrário. Precisa ver esse posicionamento. Gente, nós não somos mais florzinha de Jesus, né? Você lembra da musiquinha das crianças? Quantos lembram? Canta aí. Florzinha de Jesus. Que mais? Continua. Para cantar. Abra a boquinha para cantar. Assim a gente ensinava as crianças, entendeu? Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Mas você não é mais florzinha, querido. Você é soldado do Deus vivo. Amém? E um exército precisa de disciplina. E muitas vezes a gente está assim, bobeando. O Senhor deseja que o seu exército se posicione para mudar a história dessa nação. Você já alcançou tudo o que queria para a tua vida? Então ainda há um campo muito grande. Um dos personagens assim que me impacta muito, Davi. Às vezes a gente não se toca a questão da idade dele. A gente acha que é muito cedo para se ensinar as crianças, os adolescentes, a questão de posicionamento, de orar, de expulsar demônios. Não é. Davi, ele era adolescente. Ele cuidava do rebanho do seu pai, das ovelhas. E veio um leão e ele defendeu, matou o leão. E veio um urso e ele matou um urso. Quando Davi enfrenta Golias, ele tinha em torno de 17 anos. Então, seja o que for que vier, querido, aprenda. O Senhor está te mandando um leão e um urso, haverá gigantes, mas aquilo que Deus tem para você vai se cumprir em nome de Jesus. Precisa haver um posicionamento. O livro de Salmos, uma boa parte escrito por Davi, a gente esquece. Salmos não é só louvor. Salmos é o maior livro de batalha espiritual que tem na Bíblia. Agora você precisa estar orando e decretando sobre a tua casa, sobre a tua família. Há um campo que nós temos que estar defendendo. O Senhor te ajudará, mas você entenda, não é Ele que vai fazer isso. É igual quando nós oramos. O Espírito Santo, Ele colabora conosco, mas Ele não vai orar sozinho. O Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Intercede quando você ora. Ele te ajudará. Amém? Hoje eu quero te dar uma estratégia. Abre lá a tua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 12, versículo 11. Sabe, esse é um versículo que a gente tem que quase saber de cor, né? Aí você já vai deixar em Apocalipse 12, eu não vou estar lendo na ordem, tá? Mas já deixa aberto aí. Diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Querido, valorize essa poderosa arma espiritual que é o sangue de Jesus. Temos que nos tornar expert nesse assunto. E a nossa boca precisa estar confessando diariamente o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, as nossas emoções, as nossas finanças, nossa casa, nosso ministério, trabalho, tudo que temos e possuímos, temos que reivindicar o sangue de Jesus. É como um cerco de proteção que nós levantamos, né? Eu sei que não é só as igrejas da Visão G12, várias, aqui em Curitiba mesmo, o núcleo de pastores está em 21 dias também orando, né? Em relação ao nosso país. Mas o que a igreja está fazendo? Levantando o cerco de proteção. Porque sem oração nada acontece. Eu quero que você veja ali a partir do versículo 7 de Apocalipse 12. E ele fala assim: então estourou a guerra no céu. Aonde estourou a guerra? João aqui teve uma visão de algo que estava acontecendo nas regiões celestiais. Ninguém nunca nem imaginou em fazer um filme desse. Deve ter sido algo terrível de se ver. E ele continua aqui no versículo 7. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram,
mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles nos céus. Glória a Deus por isso. Então houve uma batalha. Mas quem que é esse dragão? No versículo 9 aqui ele esclarece, e ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem é esse dragão? O diabo. Para onde ele foi lançado? Para onde? Aonde nós estamos? De quem é essa batalha? Você já viu gente falar, se Deus é tão bom, por que tem guerra? Por que tem crianças que morrem? Por que tem fome? Aqui está a resposta, querido. Quando Adão ali, ele dá ouvidos a um outro senhor, e ele decide pecar, a coroa que estava sobre ele, a autoridade foi dada ao inimigo. E ele é tão cara de pau, que quando ele foi tentar Jesus, ele ofereceu ainda aquilo que era nosso por direito e herança. Então, quando nós vamos para Cristo, o que acontece conosco? Nós até falamos ontem na aula, não sei se todo mundo entendeu, vou procurar repetir. Né? Adão ele foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Tudo aquilo que Lúcifer queria ser. E quando ele olha para o Adão, ele fala, esse homem está inteiro, completo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ele falou, eu preciso dividir esse homem. Porque nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos seres espirituais, querido. Então, o que o inimigo conseguiu fazer? Matar o homem espiritualmente. Porque quando Adão e Eva eles pecam, o que acontece? O espírito morreu. Então, o que passou a dominar? A alma, a mente, a vontade, as emoções. Eu penso, eu quero, eu sinto. Por isso que quando a gente vem a Cristo, o eu penso tem que estar de acordo com a palavra. O eu quero tem que estar de acordo com a palavra. E eu sinto principalmente. Porque o inimigo usa muito essa área. E o corpo, então veja, a alma e o corpo começaram a comandar. E a partir de Adão, todos os que nasceram eram mortos espiritualmente. Mesmo estando vivos. Inclusive nós. Quando Jesus ele vem a essa terra, o que ele faz? Ele vem restaurar essa comunhão que foi perdida. Agora você pensa que o inimigo ficou feliz só com a questão de matar o espírito do homem? Ainda hoje ele fala, esse homem ainda está muito inteiro. Eu vou fragmentar essa alma. Aí você vai ver pessoas que os pensamentos estão fora de controle, fora de padrão. As emoções estão fora de controle, de padrão. O que dirá a vontade? A vontade está completamente contaminada. Né? Um pai falando que assassinou seu filho. Por que você fez isso? Ele falou, eu estava dando banho no meu filho e uma voz falou, mate, mate, mate. E ele matou a criança. Porque não está debaixo da autoridade do Senhor. Se nós não estamos debaixo da autoridade, quem é que está comandando? Está debaixo da mão do inimigo, desse dragão que foi lançado na terra. Né? Espero que esteja clareando a forma de pensar. Aí você vai ver a mente, a vontade, a alma fragmentada e o corpo também. Porque enfermidade, doença, miséria, isso aí não vem do nosso Pai. Isso é o reinado do inimigo. Porque quando o Senhor entra, Ele começa a mudar a nossa história. Ele começa a nos restaurar, nos curar, porque era como Adão foi feito. Então, o diabo ele olha para o homem e fala assim, ainda está muito inteiro. Vou dividir a alma do corpo.
O corpo às vezes é de homem, mas a alma sou mulher, sou sei lá o quê. E vice-versa. E tem toda essa confusão. O único que pode colocar em ordem é o príncipe da paz, o príncipe do shalom, o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porque uma vez que a gente se expõe a essa palavra, ele começa a nos limpar. Quando eu e você aceitamos Jesus, entendemos a obra da cruz, nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado. Vamos falar assim, para ficar bem visual, nós nos conectamos de novo com Deus. Mas a nossa alma continua a mesma. E o nosso corpo também. Seria uma pena, né? A celulite continua lá, o cabelo branco continua lá. Tudo está lá, não mudou. Então, ao nos expor à palavra, essa palavra começa a nos limpar. Essa palavra começa a colocar em ordem. Gente, isso é fácil? Porque muitos de nós estão muito fragmentados. Mas à medida que o Senhor, essa água da palavra vai nos limpando, nós vamos sendo colocados no lugar. Cada dia mais. E cada dia mais sendo imagem e semelhança do Deus vivo. A nossa alma, ela entra em processo de salvação. Por isso, também quero dizer que tenha misericórdia com você mesmo e com teu irmão. Cada um tem de Deus o que deseja. Eu quero mais, e você? Né? Assim, a Ângela não autorizou, mas vou estar falando, porque não sei quem que falou para mim, né? Ela falou, primeira vez que fiz aniversário da vida, não entendi tanto que nem agora. Agora tem sido algo tão vivo. Glória a Deus, porque a água começa a limpar, começa a limpar, começa a limpar. Amém? Então, veja, João, ele teve essa visão terrível aqui, de Apocalipse 12. E ele fala, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lembre-se que aqui você vê a plenitude do inimigo. Lembra que ele era um querubim. E aqui você vê as 4 faces dele. Face de dragão, que inspira medo. A antiga serpente que estava lá no Éden, agora virou um dragão. Diabo, ou seja, aquele que engana. E Satanás, o que acusa. Em Apocalipse 12, o versículo 1 e 2, aqui fala-se, né? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Querido, eu não quero entrar muito nessa questão, né, do Apocalipse, a gente pode deixar para um outro dia, mas vamos resumir essa visão. Né? Aqui é um protótipo da igreja de Jesus, que está revestida do caráter dele. E a igreja está para dar a luz. Este é o mês de gestação. Essa é a estação de você voltar a sonhar. De você não se conformar, querido, com coisas que você perdeu. Com, às vezes, a situação que você está enfrentando. A solução no Senhor. Amém? Malaquias 4, versículo 2, diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Era como a mulher estava vestida, trazendo salvação nas suas asas. Então a gravidez dessa mulher representa a grande multiplicação de almas para o reino. Agora precisa que eu e você creia nisso. A incredulidade não pode te dominar, querido. Convencer o outro não é nossa função, é função do Espírito Santo. Mas levar as boas novas, essa honra foi dada aos homens. Diga para o teu irmão, você não pode ficar calado. No versículo 3 e 4 de Apocalipse 12, né? Eu falei que eu ia estar lendo fora de ordem, mas depois você pode ler ele inteiro, né? Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho. A serpente do jardim se tornou um dragão enorme. Por quê? O inimigo requer sangue. E fala, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra.
E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que dela nascesse. A palavra do Senhor fala aqui em Hebreus 9, 22, que segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso Jesus teve que ir para a cruz e derramar até a última gota do seu sangue, por mim e por você, por toda essa terra. Nós não podemos ficar indiferentes a isso, querido. Hoje é culto de Santa Ceia. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos traz revelação da cruz. Não podemos estar com a resposta a este mundo e ficar calado. 4 faces do inimigo. Preciso de 4 pessoas aqui. Dragão. Pode segurar aqui. Antiga serpente. Vai botando na ordem. Vem aqui, fique na frente aqui, Brasil. Isso, dragão. Antiga serpente. Diabo. E Satanás. Não se assuste, vocês estão cobertos com o sangue do Cordeiro. Amém? Fica aí um pouquinho para você visualizar. Ele veio na plenitude, em toda a sua força, porque ele sabe que pouco tempo resta. Então João, ele teve uma visão de uma batalha no reino celestial. Agora Paulo, quando ele foi pregar o evangelho no livro de Atos, não se distraia. Amém? Não se distraia, porque eu estou te dando uma chave para você saber como orar. Amém? Paulo, quando ele foi pregar o evangelho no livro de Atos, ele teve essa mesma visão de João, mas aqui na terra. Onde está o diabo, querido? O diabo não está nessa igreja, em nome de Jesus. Ele está no meio político, onde estão as autoridades, de forma especial naqueles que não servem a Jesus Cristo. Influenciando. Quero te dar a passagem. Então, só para ficar claro, né? Dragão, aquele que espanta e intimida, que semeia terror, o pai do engano. A antiga serpente que usa de astúcia. Ela entra de forma desapercebida e quando você vai ver, ela já levou o mal e ela lança maldição. O diabo, aquele que acusa. Ele levanta toda a classe de argumentos contra os cristãos, tendo direito ou não tendo direito. Por isso que nós temos que entender a respeito do sangue de Jesus. E Satanás, aquele que resiste, se opõe, é o inimigo de toda injustiça. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus 13, 6 a 12. De toda justiça, perdão, é verdade. Eu escrevi errado e ficou inimigo de toda a justiça. Obrigado, pastor Francisco. Hebreus 13, versículos 6 a 12. Aqui Paulo, ele foi pregar junto com Barnabé. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus. Repete o nome dele? Bar-Jesus. Que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, esse procônsul, o que ele era? Atos 13, 6 a 12. Falei, Hebreus, perdão. É que eu estou assim, meu tempo está correndo, já estou acelerada. Atos 13, versículos 6 a 12. Então, você vai ver que esse mago, esse feiticeiro, esse servo do inimigo, estava com quem? Com uma autoridade. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. O que ele desejava? Ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele. Então, esse mesmo Bar-Jesus também é chamado de Elimas. Se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda maldade,
inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Gente, Paulo estava vendo aquilo que João viu na terra. Ele identificou esses 4 espíritos que sempre caminham juntos. Então vamos lá. Quem está segurando, já vou te dar a mão, na mão aqui. O dragão, segura embaixo, cheio de todo engano. A antiga serpente, cheia de toda maldade. Põe um em cima assim, do outro. O diabo, filho do diabo, né? E Satanás, inimigo de toda a justiça. João estava vendo isso aqui no céu. Paulo estava vendo isso aqui na terra. Uma das coisas que nós precisamos estar, querido, é cheios do Espírito Santo de Deus. E a nossa oração ser um decreto contra o inimigo. E aqui fala, quando Paulo ele ora, ele paralisa a ação do inimigo, e aquela autoridade creu e se converteu ao Senhor. O que você precisa alcançar, querido? Às vezes a tua casa não está vindo ainda ao Senhor. Às vezes o nosso país ainda não está rendido aos pés do Senhor. Há uma promessa para essa nação, há muitas e muitas palavras. Agora nós, igreja, precisamos nos posicionar, precisamos nos levantar, amém? A Bíblia fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui Paulo ele fala, né? Pegue toda a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Eu tenho muito mais para falar, mas eu vou deixar para estar falando no grupo de comunhão, não vai dar tempo. Gente, obrigada. Amém? Eu penso que você já entendeu. Não desanime, querido. A incredulidade não pode te dominar. Se você se calar, o Senhor usará até as pedras para clamarem. Mas naquele dia em que nós nos apresentarmos diante do Senhor, não será nossa a honra. É igual Débora. Ela era a profetisa do Senhor. Ela libera a palavra que Israel seria vencedor. Mas Baraque, ele ficou talvez com medo. E ele falou, eu só vou se você for junto. Gente, Débora já era uma senhorinha. E ele falou assim, eu vou junto com você, mas a honra não será dada a você, a honra será dada a uma mulher. Porque quem matou o inimigo foi uma mulher. Aquela mulher, de forma profética, representa a igreja. Então, não se iluda, querido. Não é homem que vai mudar a história. O único que pode mudar a nossa história é o Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Vamos ficar em pé. Há muito mais que eu queria estar falando, mas vamos deixar para um outro momento. Eu quero encorajar você. Talvez você tenha que orar da mesma forma que Paulo. E está repreendendo o inimigo. Ele identificou esses 4 espíritos que sempre caminham juntos e impedem as pessoas de se aproximarem do Senhor. Porque quando nós nos rendemos perante o Senhor, aí começa a salvação da nossa alma, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso corpo. O Senhor vai trazendo saúde, começa a vir a prosperidade, começa a haver restauração. Não acredite nas mentiras do inimigo, amém? Não acredite. Paizinho querido, quero colocar cada um hoje na tua presença. Nós reivindicamos a plenitude do teu sangue, Senhor, sobre essa igreja, sobre cada família aqui representada, mesmo os que não estão aqui. Senhor, nós representamos toda a nossa casa, até aqueles que hão de herdar a salvação. Nós decretamos que nenhum se perderá em nome de Jesus.
Senhor, não há nada comparável. Qualquer sacrifício das trevas não se compara à obra feita na cruz. Está consumado, já está feito, nos apropriamos, Senhor. Senhor dos exércitos, peleja essa batalha por nós. Pai, eu peço a Ti agora, toca cada um. Que o Teu sangue absorva todo o mal. Se há gente doente, se há gente enferma, se há algum problema de mente, de emoções, que o Teu sangue absorva, Senhor. Os nossos olhos olham para aquele momento de cruz. Nós entregamos a Ti todo o fardo, todo o jugo, todo o peso, toda a doença, Senhor, todo o medo, toda a mentira, toda a incredulidade entregamos a Ti, Senhor. Nos apropriamos da fé, nos apropriamos da Tua visão, nos apropriamos da cura, da prosperidade. A nossa história ainda não acabou. Viveremos os melhores dias das nossas vidas. Essa igreja viverá os melhores dias, em nome de Jesus, porque estamos fundamentados no Teu nome. Não é obra de homem, é obra do Senhor Jesus. Naquele dia, Senhor, nós não vamos chegar sozinhos perante o Senhor. Espírito Santo, agora enche, Senhor, cada vida. Vai orando, querido. Vai orando em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo. E você que não é, vai adorando o Senhor e pedindo: Senhor, eu preciso do Teu batismo. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Aumenta o nível da Tua adoração. Aumenta o nível do Teu clamor. Aumenta o nível. Nós apagamos as luzes só para você ficar à vontade, querido. Fale com Teu Deus. O que você precisa hoje? O Senhor é aquele que muda a nossa história. Santo, santo, santo é Teu nome.